Confiar em Deus parece algo simples quando a vida está tranquila. O difícil é continuar confiando quando as coisas não fazem sentido, quando a resposta demora e quando o medo começa a falar mais alto do que a fé. E a verdade é que muita gente acredita em Deus, mas vive carregando tudo sozinho. Tenta controlar tudo, prever tudo, resolver tudo na própria força. Só que chega uma hora em que o coração cansa, e é nesse momento que algumas mudanças começam a acontecer. A primeira delas é que você para de viver em estado constante de desespero. Os problemas continuam existindo, as contas não desaparecem, as dificuldades continuam aparecendo. Mas existe uma diferença muito grande entre enfrentar a vida sozinho e enfrentar a vida acreditando que Deus continua cuidando de você. Filipenses 4:6 fala sobre isso quando diz para não andarmos ansiosos por coisa alguma, mas apresentarmos tudo diante de Deus em oração. E aos poucos, a ansiedade começa a perder espaço. Não de uma vez, mas pouco a pouco. Você começa a perceber que nem tudo depende do seu controle. A segunda coisa que muda é a forma como você lida com o futuro. Antes, qualquer incerteza parecia assustadora. Você precisava saber exatamente o que ia acontecer para conseguir ter paz. Mas quando a confiança em Deus amadurece, você entende que paz não significa ter todas as respostas. Significa saber em quem você está colocando sua vida. Provérbios 3:5 diz: confia no Senhor de todo o teu coração e não te apoies no teu próprio entendimento. E isso muda muita coisa. Porque você para de exigir que Deus explique tudo antes de obedecer. A terceira mudança acontece dentro da mente. Tem gente que vive presa em pensamentos pesados o tempo inteiro. Medo, culpa, comparação, insegurança, preocupação constante. E claro, confiar em Deus não faz pensamentos difíceis desaparecerem magicamente. Mas começa a existir uma luta diferente dentro de você. Você passa a lembrar mais das promessas de Deus do que das suas próprias paranoias. E isso fortalece o coração. Romanos 12:2 fala sobre renovação da mente. E muitas vezes essa renovação começa justamente quando a pessoa decide parar de alimentar somente o medo. A quarta coisa que muda é a necessidade de controlar todas as pessoas e situações. Quem não confia em Deus normalmente tenta controlar tudo. Relacionamentos, resultados, decisões, timing, respostas. Mas isso gera um peso enorme. Quando você começa a confiar mais em Deus, você entende que algumas coisas estão fora das suas mãos. E aceitar isso traz um tipo de descanso que muita gente nunca experimentou. Nem tudo precisa acontecer no seu tempo para dar certo. E isso é difícil de aceitar no começo. A quinta mudança é que você começa a perceber Deus até nos períodos silenciosos. Muita gente acha que Deus só está presente quando algo extraordinário acontece. Mas a maturidade espiritual faz a pessoa perceber Deus também nos dias comuns, nos dias silenciosos, nos dias lentos, nos dias em que nada parece acontecer. Porque fé madura não vive apenas de emoções fortes. Ela aprende a permanecer mesmo quando não sente nada. E talvez essa seja uma das partes mais difíceis da caminhada cristã hoje. Muita gente desiste porque acha que Deus foi embora só porque o sentimento diminuiu. Mas relacionamento com Deus vai muito além de sensação emocional. A sexta coisa que começa a mudar é a forma como você carrega os problemas da vida. Jesus disse em Mateus 11:28, vinde a mim todos os que estão cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Isso não significa ausência de problemas. Significa que você já não carrega tudo sozinho. E honestamente, talvez seja exatamente isso que está faltando para muita gente hoje. Mais confiança, menos peso desnecessário. Porque existe um tipo de cansaço que não vem da rotina. Vem da tentativa constante de controlar aquilo que só Deus consegue sustentar. Talvez hoje você esteja vivendo exatamente assim, cansado mentalmente, tentando resolver tudo sozinho, tentando prever o futuro o tempo inteiro, tentando carregar pesos que Deus nunca pediu para você carregar. E talvez Deus esteja querendo ensinar justamente isso para você, que confiar nele não elimina todas as dificuldades, mas muda completamente a forma como você atravessa elas.
Se esse vídeo falou com você de alguma forma, escreve nos comentários. Eu entrego nas mãos de Deus. E compartilhe esse vídeo com alguém que está precisando descansar o coração. Se você gosta desse tipo de conteúdo, se inscreve no canal. Aqui a gente fala sobre fé de uma forma sincera, prática e humana.